Boa noite, igreja. É um prazer imenso estar de volta. Estava de férias e Deus tem nos abençoado. Peguei uma dengue, mas estamos melhor. Eu quero convidar a igreja a abrir a palavra do Senhor no Salmo 128. Hoje nós encerraremos, então, traremos para a igreja a última meditação da série de mensagens Nas Melhores Famílias. Lembrando que na arte que foi feita, melhores está arriscado, porque quando nós observamos a nossa realidade, a gente percebe que não existe família perfeita. Muito pelo contrário. Vamos ler então Salmo 128. Salmo 128. E a palavra do Senhor diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Amém. Vamos orar, igreja? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Amado Deus, em Cristo Jesus, nós estamos aqui reunidos. Nós, Pai, queremos ouvir a Tua voz. Nós, Pai, queremos sim ser dirigidos por Ti, ensinados por Ti, a viver, a caminhar, Pai, os Teus caminhos, a Tua vontade, estabelecer sobre nossas vidas. Em nome de Cristo Jesus, Pai, que o Senhor possa nos conduzir nessa noite. Nós clamamos ao Senhor em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. E quando então você olha para a palavra de Deus, lê a Bíblia, qual é das famílias que aparece no relato bíblico que você fala, essa família aqui é a família perfeita? Qual dos relatos de família que nós encontramos na Bíblia, na palavra do Senhor, que você fala, nossa, esse é o padrão de família que eu quero copiar para a minha vida? A grande verdade é que quando nós lemos a palavra de Deus, e nos deparamos com várias histórias bíblicas, contextos familiares, a gente percebe que as famílias bíblicas elas estão cheias de defeitos, erros, falhas. Por exemplo, a primeira família que a Bíblia menciona, Adão e Eva, um casal que tiveram 2 filhos, é dito na palavra do Senhor que essa família ela foi sim, viveu uma realidade dolorosa, triste, onde um dos filhos mata o irmão. A primeira família é marcada com morte, é marcada com tristeza. Quando nós lemos a palavra do Senhor, nós encontramos a história de Abraão, por exemplo. Abraão, que tinha sua esposa Sara, que depois teve uma relação com uma serva, Agar, e que mais tarde, 13 anos depois, Sara e Agar estavam brigando uma com a outra. O que acontece? Abraão pede para que Agar, juntamente com o seu filho, Ismael, saiam de casa. O pai da fé mandou embora um dos seus filhos. A família, no contexto bíblico, muitas vezes nós percebemos, quando lemos a palavra de Deus, sim, ela está cheia de crise. Ela está cheia de obstáculos, dificuldades que eles precisam passar, mas muitas vezes eles não conseguem passar por tudo aquilo. Quando você lê a palavra do Senhor, você se depara com a história de Jacó. Jacó e Esaú, 2 irmãos que viviam a brigar. Quando você olha a palavra de Deus, você encontra mais tarde José, filho de Jacó, filho predileto de Jacó. Os irmãos ficam todos eles com ciúmes. O que eles fazem? Os irmãos vendem Jacó. Consideram aquele jovem como morto. Olha que situação triste dentro de um contexto familiar. Irmãos que odeiam o outro.
Quando nós vamos para a história de Davi, por exemplo, nós percebemos que dos diversos filhos que Davi teve, Aminon e Tamar, 2 irmãos que tiveram relação sexual, incesto sim, mas também uma agressão, violência doméstica. Nós percebemos que as histórias familiares na Bíblia, elas têm situações, momentos que são tensos. Irmãos, de lá para cá, muita coisa continua a mesma coisa, na verdade. Se você olha para a tua família, talvez, ou para as famílias por aí, se você olha para a televisão, para aquilo que nós vemos na mídia, nós percebemos que as famílias, todas elas, não existe a melhor. Todas elas passam por situações difíceis, situações tensas. Mas há algumas porções da palavra de Deus, eu preciso deixar claro isso, como Gênesis capítulo 2, Efésios capítulo 5 e Colossenses capítulo 3, que fala a respeito de qual a intenção de Deus para a família. Como deveria ser o homem, como deveria ser a mulher, como deveria ser os filhos e como deveria ser a relação familiar. Essa seria então uma ordem, uma definição divina de como seria a família ideal. Mas quando vemos no modelo prático, no exemplo prático, na vivência diária e nos relatos dessas famílias, vemos que as famílias não conseguem viver conforme Deus estabeleceu. Nós não conseguimos viver. Por quê? Por 2 verdades que nós não podemos deixar de entendê-las. A primeira verdade é que o pecado trouxe uma desordem social. O pecado não apenas afetou a nossa relação com Deus, mas afetou a nossa relação social. E a família, como a primeira instituição social do ser humano, ela também foi afetada por isso. Ou seja, o pecado ele vem e trouxe uma desordem total. O pecado vem e macula as famílias. Não somente destrói nossa relação com Deus, mas também destrói nossa relação com o outro. A segunda verdade que nós devemos entender é que a conversão, o amar a Deus, não nos imuniza em relação a erros familiares. Muitas vezes se pensa aí, porque é uma família de cristãos, então não tem erros. Tem falhas, tem defeitos, tem pecados. A conversão não imuniza o fato de que nós vivemos sim em um contexto onde diariamente nós lutamos contra o pecado, mas há entes queridos em nossa casa, em nossa família, talvez nós mesmos, pelo processo de santificação, que nós erramos demais. 2 verdades. O pecado destrói a relação social. Segundo, a conversão, o temer a Deus, ou carregar o título de cristão, não nos imuniza de pecados, não nos imuniza de erros. Aí nós entramos num dilema. Era lá no passado, é no presente. Será que nós ainda devemos então acreditar na família? Será que nós devemos ainda lutar pela família? E a resposta é um grande sim, um categórico sim. Nós devemos lutar pela família. Por quê? Porque família é projeto de Deus. Foi Deus que estabeleceu a família. E antes do pecado, Deus já tinha dado as diretrizes para a família. E em Efésios, quando fala sobre família, está justamente remetendo toda a igreja para antes do pecado, ou seja, nós devemos viver a realidade da família, porque Deus sonhou, Deus planejou a família, e isso é algo que deve mover o nosso coração, deve mover os nossos joelhos. Irmãos, a família, ela precisa sim ser diariamente acreditada, porque aí na mídia ela tem sido desacreditada. A família precisa sim, todos os dias, ser relembrada, porque querem fazer com que nós esqueçamos da família, para viver qualquer outra coisa que não seja família. Pois bem, nós lemos o Salmo 128. É um salmo que fala a respeito de família. E a pintura que o salmista faz a respeito de uma família forte, de uma família feliz, é de uma família cheia de vigor.
É essa pintura que o salmista faz a respeito de família. E quando você lê o texto, existe um sobrescrito no Salmo 128 que está escrito o seguinte: cântico de romagem, ou cântico dos degraus. O que significa? Significa que o povo de Israel, quando saíam de suas casas e iam até o templo, eles cantavam este salmo. Eles cantavam este salmo. Vamos imaginar, rapidão, olha aqui. Imagine o pai chegando do trabalho, cansado, senta com toda a família, começa a comer, e de repente ele vai e solta para toda a família, esposa e filhos. Olha, é o seguinte, no dia tal, nós vamos fazer uma viagem. Nós vamos à casa do Senhor. As crianças começam a se alegrar, elas vão à casa do Senhor, e lembrando, elas não vão para a Disney, é para a casa do Senhor. Era a viagem da família. Sabe o que acontece? A partir daquele dia que o pai deu o anúncio, deu o veredito já, todo mundo vai trabalhar em prol dessa grande viagem. A esposa vai começar a pensar na roupa dos filhos, no sapato, na água, na comida. O esposo vai pensar: nossa, eu tenho que levar uma oferta, eu vou à casa do Senhor. E todo mundo se prepara para essa viagem. Chegou o grande dia da viagem. O que acontece? A família não vai sozinha. A família do vizinho também se preparou para essa viagem. A outra família também se preparou para essa viagem. Então, agora tem uma caravana de famílias indo à casa do Senhor. E enquanto eles estão caminhando, fazendo essa peregrinação, sabe o que acontece? As crianças se reúnem e começam a brincar. Os pais começam a cantar. O caminho é difícil. Obstáculos naturais são inúmeros. Calor, frio excessivo, pedras, lugares íngremes. Há perigos também, talvez, de serem assaltados. Mas você acha que isso atrapalha a motivação que aquelas famílias têm para caminhar e chegar ao templo? Não. Muito pelo contrário, eles continuam caminhando e cantando. E um dos cânticos que embala, então, a caminhada deles até a cidade de Deus, até o templo, na verdade, sabe qual é? O Salmo 128. E quando nós lemos o Salmo 28, que é um salmo que, imagino que era um salmo, uma música, na verdade, para cima, alegre, nós não temos mais a melodia dessa canção. Nós temos a letra e podemos meditar na letra. E com base na letra, eu quero meditar com a igreja no seguinte tema: quando seremos felizes? Quando seremos felizes como família? Sabe quando nós seremos felizes? Quando tivermos temor a Deus. Olha o que o primeiro verso diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Nós seremos felizes quando tivermos temor a Deus. O primeiro verso é interessante porque ele traz uma perspectiva individual. Ele não está falando sobre a coletividade. É uma perspectiva individual. Feliz é, bem-aventurado é, felicíssimo é aquele que teme ao Senhor e anda em seus caminhos. A família, sim, nós sabemos, ela é uma construção social de vários membros, indivíduos. Só que, primeiramente, nós entendemos que a felicidade, ela se encontra numa relação pessoal do indivíduo com o seu Deus. O homem precisa encontrar a felicidade na relação com Deus. E o versículo diz que ele é feliz porque ele teme ao Senhor. Temer é uma expressão que aparece muito nos livros poéticos. E temer, ele traz a ideia de que o homem considera Deus em todos os seus caminhos. O homem considera Deus em tudo aquilo que ele faz. Se ele caminha, se ele anda, se ele trabalha, se ele está em casa, se ele faz algum hobby, não importa, ele considera Deus. Isso é temer a Deus. É entender que existe um soberano sobre tudo, e tudo aquilo que eu faço deve ser reverente,
deve considerar o poder dEle, a grandeza dEle, a santidade dEle. Isso é temer a Deus. Feliz o homem que teme a Deus, que teme ao Senhor. A felicidade está em ter uma relação poderosa com o nosso Deus. A felicidade se inicia nessa relação individual com Deus, particular com Deus. E olha o que o texto continua a dizer. Ele diz, e anda em seus caminhos. Andar em seus caminhos, também outra expressão que aparece inúmeras vezes no Antigo Testamento e nos livros poéticos. Essa expressão, andar em seus caminhos, traz a mesma ideia de temer a Deus. Mas especificamente, andar em seus caminhos seria obedecer os mandamentos de Deus, cumprir com toda a lei de Deus e ter prazer nessa lei. Viver com atenção, será que isso vai agradar a Deus? Isso é andar nos caminhos do Senhor. Feliz o homem que teme a Deus e caminha nos caminhos do Senhor. Irmãos, sabe o que nos entristece muitas vezes? É que, pensando na relação familiar, muitas das vezes, você vive uma vida infeliz e sobrecarrega o teu próximo, sobrecarrega o outro, tendo esperança talvez de que esse outro, a pessoa que vive contigo na tua família, um membro de tua família, seja responsável por satisfazer a tua alegria. E ele não satisfará a tua esposa, marido, não satisfará a tua alegria. O teu esposo, mulher, não satisfará a tua alegria, a tua necessidade. Filhos, os teus pais também não. A nossa alegria, ela deve vir primeiramente de Deus. Pare de sobrecarregar o outro com suas carências emocionais. Pare de sobrecarregar o outro. Não faça isso. Muito pelo contrário. Estabeleça uma relação íntima com Deus. Mas sabe o que nós fazemos? Nós não temos uma relação com Deus e sobrecarregamos as pessoas que vivem com a gente. Pesamos as pessoas. Pesamos, deixamos elas exaustas, cansadas. Quando na verdade o que nos falta é uma relação íntima e poderosa com Deus. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Sabe quando seremos felizes? Quando estabelecermos uma relação de temor, de caminhar com Deus, de uma relação poderosa com Deus. Eu gosto do Salmo 3, porque o Salmo 3, o contexto dele, é o momento onde Davi está fugindo de seu filho Absalão. Ou seja, a condição familiar de Davi era péssima. Porque nesse dado momento do Salmo 3, Davi estava fugindo do seu filho, todo Israel estava favorável a Absalão. Davi poderia nesse momento falar em oração, Deus, meu filho é irresponsável, Deus, meu filho é assim, Deus, sendo que ele também era culpado, né? Mas sabe o que ele fez? No Salmo 3, Davi, ele percebe que tudo o que ele precisava não estava no respeito que o filho dava para ele, não estava na devoção que os servos de Israel poderiam, não estava nada disso, estava na relação que ele tinha com Deus. E no verso 3 ele diz assim, porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, aquele que exaltas a minha cabeça, tu és tudo para mim. No momento onde na sua vida, a sua família estava dilacerada, ele não colocava sobre o outro a necessidade de ser feliz, mas mesmo sendo perseguido, ele estava em Deus satisfeito. Nós precisamos entender isso. Nós seremos felizes quando nós estivermos em Deus. Portanto, pare de justificar a sua infelicidade, sua tristeza, sua angústia, suas carências emocionais, pare de justificar pondo o peso sobre o outro, sobrecarregando o outro. Estabeleça a tua relação de vida, de amor, íntima com Deus. Quando seremos felizes? Seremos felizes quando, em segundo lugar, a nossa realidade não emudecer a nossa esperança. Quando a nossa realidade não emudecer a nossa esperança. Olha o que nós encontramos nos versos 2
até o verso 4. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Aí você olha para a sua vida e fala assim: Deus, eu temo a Ti, eu confio em Ti. Mas quando eu olho para a minha família, quando eu olho para a minha realidade de vida, eu não vivo isso aqui. Eu não vivo essa descrição do verso 2, do verso 3. Eu tenho sido infeliz na minha relação familiar. Eu quero chamar a sua atenção para os verbos que aparecem nesses versos. O verso 2, 3 e 4. Aparece o verbo: comerás, serás, irá. Verso 3. Verso 4, será. Perceba que os verbos, eles estão no futuro. Sabe o que isso me faz pensar? Me faz pensar que aqueles que durante a sua peregrinação até a casa do Senhor, que cantava esse salmo, possivelmente muitos deles não vivia o cenário ideal de família. Muitas vezes, alguns deles, a sua realidade de vida poderia ser de não ter um trabalho que desse subsistência necessária para a sua família. Talvez, muitos deles, ao cantarem esse salmo, a sua realidade deveria ser de não ter uma esposa que pudesse ter filhos, ou de não ter filhos ao redor da mesa, de não ter uma família estabelecida, ou se tivesse a família estabelecida, essa família não estava em consonância, não estava em harmonia. Sabe por quê? Porque o salmista, ele não cantou a sua realidade, mas ele cantou a sua esperança. Ele cantou aquilo que ele aguardava e esperava em Deus. Eu sei que em Deus eu posso ter uma esposa lá no interior da minha casa, abençoando minha família, edificando o meu lar. Eu sei que poderei ter filhos ao redor da mesa. Eu sei disso. Possivelmente o salmista cantava a sua esperança. Sabe o que acontece? Nós seremos felizes quando a nossa realidade não emudecer a nossa esperança. Cante aquilo que você acredita em Deus. Qual é a sua realidade de vida? Qual é a sua realidade familiar? Ore por ela. Olha, Deus, a minha realidade familiar está difícil. A minha realidade familiar do meu cônjuge está péssima. Meu casamento está por um fio. A minha realidade familiar, Deus, em relação aos meus filhos, está péssima também. Eu estou perdendo meus filhos. Eu não sei qual a sua realidade familiar, mas ore por ela. Nós precisamos aprender a prática de orar por nossa realidade e cantar a nossa esperança. E orar pela nossa realidade é orar pela família que Deus nos deu. É interceder incessantemente pela família que Deus nos deu. Nós temos exemplos de muitas pessoas que oraram incessantemente pelos seus entes, oraram pelos membros de sua casa e viram o agir de Deus. O agir de Deus, muitas vezes, nessas situações, não foi instantânea, mas pareceu demorada. Nós temos o exemplo de Mônica, que orou 40 anos pela conversão do seu esposo, e orou 32 anos pela conversão de seu filho, Agostinho. Muitas vezes nós não temos a perseverança de orar uma semana, 2 dias, 20 dias, um mês, um ano. Nós não temos essa perseverança de orar isso por nossa família. Nós precisamos aprender a orar por nossas famílias. E não somente pela família, mas orar em família. Sentar o esposo e a esposa e orarem juntos pelo casamento. Sentar esposo e esposa e orarem juntos pelos filhos, e sentar com os filhos e orarem uns pelos outros.
Nós precisamos aprender a orar uns pelos outros. Irmãos, a oração é imprescindível na nossa vida relacional familiar. Não dá para abrir mão dessa oração. Ore pela sua realidade. Ore pela tua realidade. E sabe o que nós aprendemos? E nós aprendemos com o salmista, como ele diz no verso 2, 3 e 4, a cantar então aquilo que nós temos tanta esperança. Marido, para de reclamar da tua mulher. E comece a cantar com esperança. Oh Deus, que ela seja a mulher que edifica o lar, que ela seja diferente. Comece a cantar isso com esperança. Esposo, cante a Deus com convicção, sabendo que Ele pode transformar. Esposa, pare de reclamar do teu marido como você tem reclamado o dia inteiro, o tempo todo. É só defeito para cá, defeito para lá, mas cante com esperança aquilo que você espera que Deus fará e faz. E pode fazer na tua família, na tua relação. Pais, se os teus filhos não estão ao redor da mesa, mas estão dispersos, longe da casa do Senhor, longe da comunhão da família, cante com esperança, mas cante ao Senhor. E o que diz o verso 4? Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Em outras palavras, certamente o homem que teme ao Senhor será abençoado. Certamente o homem que entrega o seu caminho ao Senhor será abençoado. E viverá e verá Deus agindo no seio familiar. Tenha esperança. Quando nós seremos felizes? Quando a nossa realidade familiar não emudecer o canto de esperança. E em terceiro lugar, nós seremos felizes, sabe quando? Quando nos movermos pela promessa de Deus. Quando nós, como família, como indivíduos também, nos movermos pela promessa, pela palavra de Deus. Olha o que nós encontramos no verso 5 e 6. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. O que nós encontramos aqui nesses versos é uma bênção. É uma bênção. Vamos voltar para a história do início. A família que se preparou, viajou, chegou ao templo. Lá no templo, o que eles fazem? Eles ofertam ao Senhor, eles adoram ao Senhor, eles se consagram ao Senhor. E a festa no templo não era 1 dia, 2 dias, o culto ali demorava. Quando a família fazia essa viagem, ali demorava 7 dias no mínimo. Chegou o último dia, a família prepara então todas as malas para voltar para casa. Só que antes de voltar, tem o último ato solene, que é quando eles estão lá no templo, e as últimas palavras do sacerdote olhando para o cabeça da família e para a família que está juntamente com ele, que era levantar as mãos e impetrar uma bênção sobre eles. No Antigo Testamento, nós temos por diversas vezes essa cena de alguém impetrando bênção sobre o povo de Deus. O que seria isso? A bênção não são palavras mágicas lançadas sobre a igreja, lançadas sobre a família ou qualquer pessoa que seja. A bênção não eram palavras mágicas lançadas sobre as pessoas. Não, na verdade a bênção, ela tinha a característica de que Deus já ordenou abençoar o seu povo, e agora aquele homem de Deus fará o povo ouvir as bênçãos que Deus já intencionou derramar sobre o seu povo. Então o sacerdote levantava as mãos e impetrava sobre o povo a bênção de Deus, porque na verdade Deus já havia estabelecido, Deus já havia dito que abençoaria o seu povo naqueles termos. Não eram as palavras do sacerdote, eram palavras de Deus. O sacerdote empresta a voz e Deus fala por meio dele. É Deus dizendo: isso é promessa minha, eu vou abençoar vocês.
nós encontramos uma das primeiras bênçãos lá em número 6, que é a bênção araônica. Mas aqui no Salmo 128 nós temos uma bênção diferente, uma bênção no contexto familiar. O teor é familiar. Então toda aquela família que agora vai retornar para sua casa, vai retornar aos afazeres diários, à vida, à labuta diária, aos trabalhos, às dificuldades, aos dilemas. Eles vão para sua casa, mas antes ouvirão as palavras do próprio Deus por meio da bênção. E qual é o teor dessa bênção, irmãos? O teor dessa bênção é Deus dizendo que Ele abençoaria o povo desde Sião. Em outras palavras, o Senhor abençoaria o povo naquele momento. Onde era o templo? Era em Sião. Onde o sacerdote estava e a família estava em Sião. Em outras palavras, que o Senhor os abençoe desde agora. Que o Senhor comece a derramar agora sobre a vida de vocês, individualmente, sobre a família de vocês, as bênçãos que Ele tem reservado para vocês. Que Deus comece a abençoar vocês agora. Irmãos, quando nós lemos a palavra do Senhor, nós percebemos que Deus, Ele intenciona nos abençoar. Ele quer nos abençoar com toda sorte de bênçãos. E é dito que nas Escrituras Sagradas, que Ele tem muito a derramar sobre nós, o povo dEle. Sobre nossa família, Deus quer nos abençoar. E é dito mais, que Deus, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Deus abençoa o seu povo com prosperidade. Enquanto Ele vive, Deus abençoa o seu povo com prosperidade. A ideia bíblica, primeiramente, não é prosperidade monetária. Isso também não exclui o dinheiro. Mas a ideia é que esse homem, essa mulher, essa família, viverá aqui na terra a plenitude que Deus tem para eles. O melhor que uma família pode viver. E o melhor não é a casa grande, não é o carro, mas a família bem ajustada, harmonizada pelo Santo Deus. Outro aspecto da bênção que Deus derrama sobre o povo dele, sobre a família, é para que vejam os filhos dos teus filhos, longevidade. Deus dá vida, Deus dá prazer, e nem aquela vida triste. Já imaginou viver tanto tempo, tantos anos de sua vida, e à medida que você vai vivendo, vai ficando mais velho, vai percebendo que sua família vai de mal a pior. Vai percebendo que sua família vai cada vez indo por caminhos contrários à palavra de Deus. Que felicidade teria essa longevidade? Que alegria teria essa pessoa? Ao morrer velho, ver os seus filhos todos perdidos. E a promessa, a palavra de Deus aqui para nós é que nós viveremos muito tempo nessa terra, veremos os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos sendo abençoados por esse Deus. E por fim, a outra característica da bênção é que Deus derramará sobre nós a paz sem medida, uma paz que excede todo entendimento, o seu shalom sobre nós, sobre todo Israel, sobre as famílias dele. Deus tem uma bênção especial para o seu povo. Nós seremos felizes quando formos movidos por essa promessa. Nós sairemos daqui, mas nós sabemos que nós já estamos sendo abençoados por Deus, e nós assim o seremos até o último dia de nossas vidas. Eu sei que minha família será abençoada por Deus. Eu sei que eu sou abençoado por Deus. Seja movido a voltar para casa, seja movido a voltar para a sua realidade, sabendo que Deus tem uma promessa, Deus tem uma palavra derramada sobre nossas vidas. Ele vai nos abençoar. A nossa família pertence ao Senhor. Os nossos entes queridos pertencem ao Senhor. Quando seremos felizes? Quando tivermos temor a Deus, quando a nossa realidade não vier a emudecer a nossa voz, a nossa esperança, quando nos movermos unicamente e exclusivamente pela palavra, pela promessa de Deus. Infelizmente, nos nossos dias, há uma tendência quase que mundial de se construir
casamentos, famílias sem Deus. Sim, inclusive existem pesquisas a respeito disso. Pessoas que não querem contato nenhum com religião, tão menos com alguma ideia sobrenatural, nada disso. Vamos construir secularmente a nossa família, a nossa relação, tudo que nós somos e temos. Sabe o que acontece? As pesquisas mostram que essas famílias são felizes. Mostram que a relação familiar deles é boa. O homem respeita a mulher é feliz no seu contexto. Os filhos, aparentemente educados, estão em boas escolas. O resultado de tudo é que, nos tempos de hoje, a perspectiva é construir uma família sem Deus, eles acham que estão bem, caminhando bem. Lá em Eclesiastes, Salomão viu a mesma coisa. Ele diz no capítulo 2 que ele viu alguns homens construindo suas vidas, famílias, trabalhando, comendo, vivendo a vida regaladamente, felizes, só que sem Deus. Mas ele falou que essa felicidade era vaidade, porque ela não subsistia por muito tempo. Ele diz lá que tudo aquilo era vaidade. A grande felicidade, a grande alegria, ela é encontrada somente em Deus. Nós seremos felizes como família, nós seremos felizes como um lar de verdade, quando Deus for a base, Deus for a razão, Deus for buscado para a construção e para a permanência da existência do nosso lar. E nesse caso, não haverá vaidade, porque os frutos que Deus traz são eternos. Aquilo que Deus produz em nossa família e em nossas vidas é eterno. E nós não construiremos uma casa, um lar, para morrer e ir com o tempo, não. Nós construiremos uma família, relacionamentos para a eternidade. Irmãos, nós devemos sim lutar por nossas famílias. É certo, não há família perfeita, não há família ideal, mas nós lutamos por nossas famílias, por quê? Porque nós cremos que Deus trará sobre nós o melhor que Ele tem, em meio às dificuldades, em meio aos problemas. Nós cremos nesse Deus poderoso. Não é pelo nosso braço, não é pela nossa força, mas é por aquele que edifica a casa. Salmo 127, Deus. Nós precisamos de mais Deus em nosso casamento. Não de filosofias satânicas que dividem homem e mulher. Nós precisamos de mais Deus, muito mais de Deus, nas relações pais e filhos. Não de Freud. Nós precisamos de Deus nas relações familiares. Não do banco. Não de uma casa grande. Nós precisamos de Deus em nossas famílias. E enquanto nós abrirmos mão de Deus, nós seremos infelizes individualmente na nossa relação familiar. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. E que Deus nos ajude em Cristo Jesus a ter uma família segundo o coração dele. Mas que Deus seja o centro e tenha o trono dele em nosso lar. Vamos orar? Vamos clamar a Deus. Fique em pé nesse momento. Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos e, enquanto nós estamos orando, lembre-se do seu parente, lembre-se daquela pessoa que você quer que o Senhor de alguma forma opere no coração dela. Lembre-se da situação que você vive em sua família. Ore por isso, clame por isso. Feche seus olhos. Deus, em Cristo Jesus, nós estamos aqui, clamando ao Senhor, implorando, Pai, para que o céu se rasgue sobre nós nessa noite, derramando bênçãos que o Senhor nos prometeu.
Pai, nós colocamos, Pai, nossa família em Tua presença. Nós colocamos os entes queridos que temos, cada membro de nossa família em Tua presença. Ó Deus, opera em nós. Ó Deus, venha agir poderosamente em nosso meio. Quando seremos felizes? Quando de fato o Senhor for o Rei, soberano Deus, em nosso lar, em nosso coração, sobre todos nós, Deus. Esteja sobre nossas vidas, Pai. Esteja sobre todos nós. Nós oramos e clamamos a Ti, porque nós não sabemos, ou melhor, nós sabemos a quem recorrer, e é somente o Senhor. Somente o Senhor. Seja o Senhor, Deus, a salvação, o consolo, a libertação da nossa família. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém e amém. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém, da tua família, durante os dias da tua vida, para que veja os filhos de teus filhos, paz sobre a sua família, paz sobre você, em Cristo Jesus. Amém.